E o tema de hoje, dessa ministração, desse compartilhar dessa palavra, é: se não for comigo, não irei. Se não for comigo, não irei. Ou, se não fores comigo, eu não irei. Eu queria, em cima desse tema, compartilhar o texto pelo qual veio esse tema no coração. Está lá em Êxodo 12, Êxodo 33, né, de 12 a 17. Mas eu queria fazer aqui uma introdução do que acontece, né, no capítulo 32 e no capítulo 33, né, e é onde tem essa fala de Moisés para Deus. O povo tinha saído do Egito já, estava ali aos pés do monte Horebe, e Deus pede para Moisés subir, né? Deus já está se revelando ao povo, já está trazendo o seu querer, a sua vontade, se revelando ao povo, porque o povo ficou 400 anos escravizado. Né? Então Deus estava naquele momento se apresentando, discipulando o seu povo, trazendo quem ele era, qual é o coração dele, o desejo dele, se existia outros deuses ou não, se ele era o único. Então ele chama Moisés para estabelecer os 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos nada mais é do que, né, os 5 primeiros fala de quem Deus é, como ele é soberano e como ele é único, né? E os outros 5 falam do nosso dever para com o nosso próximo a partir dessa revelação de quem Deus é e de como Deus se manifesta através das nossas vidas. Moisés sobe lá, fica um tempo lá e ele começa a demorar, né, para receber esses 10 mandamentos. E o povo começa a ficar meio eufórico, meio nervoso e pede para... Começa a questionar Arão, que era, né, um substituto de Moisés quando Moisés não estava presente. E eles perguntam assim, Moisés morreu, eles falam para Arão, Moisés morreu, ele não vai voltar mais, e nós estamos sem um líder, nós precisamos de um líder. Então nos dê um líder, nos dê um Deus, nos dê deuses, até eles enfatizam isso. E eu queria fazer só uma ressalva aqui, queria fazer só uma observação aqui. Quando um líder está desalinhado, ele dá ao povo o que ele tem. E Arão fez o quê? Arão pediu para que eles trouxessem todos os seus utensílios de bijuteria, seus colares de ouro, tudo, e ele fez um bezerro de ouro. Então, quando um líder está desalinhado, né, o que o povo pede nos mostra Deus, nos mostra um líder. E se esse líder está desalinhado, ele mostra tudo menos Deus, né? E foi o que Arão fez. E quando Moisés estava lá em cima com Deus, Deus fala assim, Arão, ó, seu povo se perdeu lá, estão adorando outros deuses, fizeram um bezerro lá, desça lá e resolva lá. Arão desceu, aí viu toda aquela situação, ele ficou tão irado, e ele desceu com os 10 mandamentos que ele jogou no chão aquilo, quebrou os 10 mandamentos. Ficou irado com o povo, aconteceu várias coisas lá, né? Muitas pessoas foram acometidas de uma enfermidade, morreu, e daí o próprio povo, né, alguns foram mortos, e aconteceu uma situação muito deplorável diante daquela situação que Moisés viu. No outro dia Moisés subiu até Deus para interceder pelo povo, pedindo para que Deus perdoasse o povo. E Deus falou assim, esse povo tem um coração duro, esse povo ele não me honra, ele não me ama, e eu vou riscar, vou acabar com esse povo e vou começar uma nação a partir de você, Moisés. Moisés fala assim, não Deus, não, ele é o teu povo, você escolheu esse povo, se você for fazer isso, risca o meu nome também. Então Moisés falou, não, eu nunca vou confundir, né, você que é um homem íntegro com os pecadores. E daí Moisés intercede e Deus acaba falando assim, tá bom, Moisés, não tem problema, então o meu anjo irá contigo, a minha bênção irá contigo. E daí acontecem algumas coisas e mais para frente Moisés está com Deus e Moisés fala assim, tá, seu anjo irá comigo, a tua bênção irá comigo.
Aí ele entra lá em Êxodo 33, de 12 a 17, queria até que você abrisse aí. Êxodo 33, de 12 a 17, que é a conversa onde a gente vai chegar aqui para a gente começar o nosso meditar na palavra de Deus. Êxodo 33, 17. 12, né? Começa a partir do 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Aí respondeu o Senhor a Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Tem outra versão que fala: Se não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Como você saberá que o teu povo pode contar com o teu favor se não nos acompanhares? Aí Moisés continua falando com Deus. Quem poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei com que me pede, porque tenho me agradado, né, de você e conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. Até aqui, até o 17. Então, você vê que fica claro a conversa de Moisés, e é nesse ponto que eu queria meditar com vocês. Moisés, ele já estava experimentando a glória de Deus, ele já estava tendo uma intimidade com Deus, né? E Deus até faz uma proposta para ele, e você vê o coração de Moisés como estava ligado a Deus, né? Que era começar algo novo a partir dele, e ele falou: não, que o Senhor comece a partir desse povo, então tenha misericórdia desse povo. Daí Moisés intercede e tudo. E quando Deus fala assim: ó, eu vou enviar minha bênção e meu anjo à frente do seu povo, mas eu não vou. Moisés, ele fala assim: não, Deus, se o Senhor não for, eu não irei. E o que nos leva a perceber nisso tudo, amados, é que a intimidade que Moisés tinha com Deus o fez desejar a presença de Deus mais do que as bênçãos de Deus. Moisés simplesmente não queria sair com a bênção de Deus, mas ele queria estar com o próprio Deus. Ele queria usufruir da grandiosidade de Deus. E nós estamos diante de uma situação hoje onde as pessoas têm buscado a todo momento palavras e pessoas, coisas, né? Praticar algum esporte, fazer alguma atividade, ter algum tipo de entretenimento, buscam coisas para ocupar seu coração. Em outros casos, buscam alguns tipos de situações, a cartomante, espiritismo, vários tipos de ações que o ser humano toma buscando um alívio para sua alma. Busca um médico para acabar com a sua ansiedade, né? Psicólogo para confortar seu coração. E o que eu quero dizer? Os homens estão buscando soluções para, de uma forma, trazer algo que só Deus pode trazer. Deus é o complemento perfeito para o vazio que há em mim e em você. Não existe outro, nunca vai existir, e Moisés sabia disso. O que acontece diante de uma humanidade hoje que está à busca de tantas coisas para suprir o vazio que há nela? Deus, Ele é aquilo que todos nós necessitamos. Deus, Ele é a cura da dor. Deus, Ele é o amor que falta. Deus é a paz onde não existe. Deus é a alegria onde há tristeza. Deus é a vida aonde há morte. A palavra de Deus fala que onde um dia reinou a morte, superabundou, onde um dia abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Então você entende que Deus, Ele faz transbordar a vida dele sobre nós.
porque Ele é a plenitude que me falta a mim e falta a você. Então, quando nós às vezes estamos diante de Deus, nós precisamos entender assim, o que eu estou buscando junto a esse Deus? É o seu coração e a sua presença, ou é aquilo que Ele pode trazer para me aliviar? Moisés sabia que Deus ia abençoar, que ia ter provisão, mas ele não ia ter o tudo. Deus é tudo que eu e você precisamos. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua luta, Ele é o que você precisa. E às vezes a gente ora, Deus alivia a minha dor, e Deus vem e alivia a dor. Deus cura, Deus vem e cura. Deus abre uma porta, Deus vai lá e abre uma porta. Deus vem sempre com o seu favor e o seu amor sobre nossas vidas. E às vezes nós nos acomodamos e falamos, tá bom, já recebi o que eu precisava, então eu vou manter uma vida de mais ou menos com Deus. Não, Deus, se o Senhor quer que eu vá com a tua bênção, eu vou. Tem muita gente topando isso de cara. Tem muita gente que está falando, não, Deus, o Senhor vai me abençoar? O Senhor, então eu vou. E a grande questão aqui, o que você está buscando? Porque o que Deus deseja é relacionamento comigo e você. Deus é o bem que eu e você mais necessitamos. É o tesouro, é a preciosidade, é o total complemento para a sua alma. Eu e você podemos ser profundamente mudado quando nós entendemos que tudo contém na presença do Senhor. Deus é tudo, além de ser o Todo-Poderoso, que Ele é aquele provedor, aquele que a Bíblia fala que está governando tudo com a sua mão forte, nada foge do seu propósito. É o mesmo Deus que Ele se achega a você em qualquer instante, em qualquer lugar. Quando você clama, quando você abre o seu coração e quando você fala, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não possuo outro bem além de Ti e eu desejo a Tua presença. Eu e você precisamos ter essa convicção clara em nossos corações. O que você tem desejado, o que você tem buscado, o que tem levado você a todos os dias acordar e falar algo para Deus. Tem sido a sua vida, os seus problemas, ou tem sido o desejo de ter a presença de Deus? Se nós entendêssemos como Moisés que Deus, Ele é suficiente. Às vezes isso que eu estou falando parece tão simples, ou tão claro, ou tão evidente para todos nós, mas não, na prática não é assim. E nós precisamos romper esse lugar. Não saia com a bênção do Senhor, saia com a própria bênção que é Deus. Tem o próprio Senhor junto a ti. Deus, Ele é aquilo que eu e você necessitamos, porque Ele é a nossa origem. Eu e você fomos feitos pelas próprias mãos de Deus. Deus conhece você de uma maneira única e poderosa. E muito mais do que simplesmente um Deus que às vezes é existente nesse planeta, né? Que impõe o seu poder através de um monte de rituais. Deus, Ele é acessível, Ele deixou claro através de Jesus. Jesus se torna, né, esse novo vive o caminho até Deus, né? Deus faz questão de, pelo sangue de Jesus, permitir que eu e você nos acheguemos até Ele com ousadia de quem o conhece. E eu pergunto para você, como ter uma vida que eu desejo a presença mais do que qualquer outra coisa? Muito mais do que fazer algo para Deus, é estar com Deus. E isso é difícil em nossos corações. Nós somos seres que fomos feitos para a todo momento ser criativo, a todo momento estar realizando algo, fazendo algo. Deus nos deu essa capacidade.
Mas o pecado, ele, em nossa carne, ele milita todo o tempo para nos tirar desse equilíbrio, nos levar ao exagero. E sem percebermos, diante de um mundo tão acelerado, nós começamos a viver diante de Deus, fazendo a todo momento algo para Deus. Lembra o caso lembra onde a palavra de Deus fala de Maria e Marta? Entenda só, uma estava trabalhando e não tinha nada errado. Marta estava trabalhando e não tinha nada errado com aquilo. Mas diante de quem ela estava, ela não parou todas as coisas. Maria parou. Ela escolheu a boa parte. Amados, aquele que criou todas as coisas, ele não precisa das tuas obras. Ele precisa do teu coração. Porque quando ele tiver seu coração, as suas obras serão frutíferas. As suas obras revelarão quem Deus é e vão conduzir pessoas a conhecer Deus intimamente. Deus é o bem maior que eu e você necessitamos, e isso tem que ser claro no nosso coração. Como eu faço então para me alcançar, né? Para mim viver uma vida que eu desejo a todo momento na presença de Deus? Primeira coisa, ter temor. Não medo, ter temor. A palavra temor, no ambiente bíblico, ela fala de respeito, reverência, admiração. Sabe sabe quando você pensa e fala em Deus e aquilo cria um suspiro em você? Porque você admira tanto, você ama tanto, você respeita tanto, você tem tanto zelo pelo nome de Deus, que isso te faz a todo momento parar e refletir. Falou, ei, esse é o meu Deus. Você tem desejo de compartilhar quem é o seu melhor amigo. Quem é aquele que te acorda de madrugada. Quem é aquele que fala com você durante o dia. Quem é aquele que você compartilha os seus sonhos, seus desejos, seus anseios. Quem é aquele que antes de qualquer decisão você corre lá no quarto e fala... Esse temor te faz reverenciar ao único que tem que ser reverenciado. Tenha temor a Deus. Olha que Provérbios 9, 10 fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Olha que lindo isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Amados, a sabedoria está em quê? Em revelar quem Deus é. A sabedoria está às vezes numa pessoa mais simples, está sobre a vida da pessoa que mais simples você conhece, porque, entenda só, se ela entende quem Deus é, ela é sábia. Ela é sábia. O temor é o princípio da sabedoria. E olha aqui, e o conhecimento do santo, do ambiente onde Deus está, do que Deus é, que é separado de tudo que é mal, tudo que é sujo, tudo que é imundo, é o entendimento. Nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, ela é derramada sobre o meu e o seu coração. E quando ela é derramada sobre o meu coração, ela gera temor. Amados, você tem tido temor por Deus? E como vem esse temor? Conhecendo aquele que é santo. Meditando de quem é seu Deus. Amados, nós temos que às vezes parar para... Isso tem que ser comum, sentar e começarmos a pensar em quem é nosso Deus. Às vezes nós chegamos diante de Deus com tantas necessidades, com tantas petições, que aquilo acaba sendo um guichê de pedidos, sabe? Um fast food, onde você quer rapidamente jogar suas ansiedades, seus desejos no coração de Deus, os seus desejos diante do coração de Deus, e já sair ali falando. Mas o quanto você tem meditado e refletido em quem é o seu Deus? O quão grande é o seu Deus, o quão poderoso é o teu Deus, qual é o seu testemunho interior quando você fala assim, grande é o meu Deus,
Quando você fala para alguém que grande é o seu Deus, de que tamanho é essa fonte que sai essa palavra? O quão forte é essa palavra que sai do seu coração dizendo assim, quão grande é o meu Deus. Eu tenho certeza que uma coisa que tem invadido muito o ambiente da igreja, mas isso está sobre todo mundo, é um medo, não o temor. O medo. Qualquer luta gera medo, qualquer tipo de situação gera medo. E nós chegamos diante de Deus com medo. Na verdade, até entendendo aqui que, na verdade, o medo tem que ter medo de você. Porque você serve aquele que é o Todo-Poderoso. Você tem que meditar, e eu tenho falado desse versículo constantemente, porque ele é muito poderoso. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará todas as coisas através de Cristo Jesus? Olha que poderoso. Se você pegar nesse versículo e ficar meditando nisso, meditando assim, nossa, olha o que Deus fez, olha o que Deus planejou, né? Deus viu o homem saindo, pecando, e ele foi lá com um plano maravilhoso, aí revela o seu amor, mas o homem continua pecando, errando, e ele vem. É uma história, é um ciclo, o homem levanta, Deus levanta o homem se arrepende, aí o homem fica firme um pouquinho, já cai de novo, aí Deus vem, levanta de novo. Esse é o nosso Deus que não desiste de mim e de você. Tema ao Senhor, tenha zelo, tenha reverência, tenha amor por quem teu Deus é. Encha a boca para falar quem Ele é. Olha que Hebreus 12, 28 fala o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E adoremos a Deus de um modo aceitável. Pois, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus consumidor. É um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Amados, tenha reverência, tenha temor. O temor é diferente. Às vezes nós confundimos, a religião às vezes nos leva para um lugar que nós temos práticas e dizemos que aquilo é temor. Não, temor é do coração. Os fariseus diziam que tinham temor em fazer as coisas. Era zelo, e não era. Era religiosidade. Saia da religiosidade e conheça esse Deus e entre nesse ambiente de temor. Temor é diferente de medo. Olha que 1 João 4,18 fala: no amor não há medo. Lembre-se que a palavra de Deus fala que Deus é amor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, entenda, a palavra amor existe por causa de Deus. Então quando João está falando aqui, no amor não há medo. No relacionamento com Deus não existe medo. Olha que poderoso isso. Pelo contrário, o perfeito amor, quem é o perfeito amor? Aonde foi manifesto o perfeito amor? Na cruz. Quem é o perfeito amor? Deus nos amando de tal maneira. Isso é tão fantástico que Ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo nos traz um sentimento de punição. O medo nos traz um sentimento de não conquista. O medo nos traz um sentimento de estar desamparado, estar sozinho, estar vulnerável. O medo nos afasta de Deus. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está ligado com o amor. Nós precisamos ter temor e não medo. E não medo. Primeiro, para mim cultivar essa vida de desejar
a Deus mais do que todas as coisas, eu tenho que ter temor. E o temor vem o quê? Conhecer a Deus. Ver a grandeza, a pureza, a doçura, a beleza, a riqueza que há na presença gloriosa de Deus. Outro ponto para nós cultivarmos isso é cultivar a intimidade. Quando eu tenho temor, eu começo a ter uma admiração por Deus. E quando eu vou ampliando essa intimidade com Deus, eu vou cultivando uma intimidade. Sem intimidade, amado, nós não conseguiremos viver algo profundo e verdadeiro com Deus. E é tão triste quando nós passamos tanto tempo do lado de uma pessoa e não conhecemos quem ela é. Conheça ao Senhor. Gaste tempo, entre aspas, com Ele. Porque eu falo em gastar tempo porque as pessoas, elas pensam assim, eu penso assim às vezes, eu tenho que separar um tempo, é como se aquilo tivesse um preço. Existe um preço. Qual o preço de você escolher dentro do seu coração, escolher a boa parte? A presença de Deus é a coisa mais fantástica que existe. Ele é tudo aquilo que você necessita. Ele é tudo o bem que você precisa. Ele é todo o amor que você tem buscado, a fé, a provisão, o cuidado. O Senhor é tudo em todos nós. E Ele tem prazer nisso, em suprir todas as nossas necessidades em poder e glória. Olha que Gênesis 3:8 fala. Deus ama a intimidade. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão, a mulher, da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, e chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus já sabia tudo o que tinha acontecido antes de tudo acontecer. Mas Deus tinha mais um dia chegado até o Éden, no lugar onde colocou Adão, lugar específico da terra, para ter com ele. Você imagina o quanto Deus tinha prazer nisso, todos os dias descer, estar com Adão, estar com Eva ali no jardim, compartilhando a sua pessoa, permitindo que eles tivessem acesso à tua glória, ao teu poder. Você imagina que maravilhoso é isso? Louvado seja o nome de Jesus, porque em breve tudo isso será de novo igual já foi um dia. Deus tem prazer na intimidade. O que Deus não pode fazer por mim e por você? O que Deus não pode prover na minha vida e na sua vida? O que Deus não pode realizar com mão poderosa em qualquer parte do mundo? Tem muitos testemunhos de que Jesus é tão grandioso e tão maravilhoso que tem muitos testemunhos que falam que Jesus tem aparecido em muitos lugares para Ele mesmo evangelizar. Ele não quer perder ninguém. Lugares que o Evangelho não chegou. Que nunca foi anunciado. Tem acontecido manifestação, né? Da presença de Jesus e o próprio Jesus estando ali compartilhando quem Ele é. Jesus quer que nós o conheçamos. Eu e você precisamos conhecer esse Jesus maravilhoso, esse amor de Deus manifesto em carne e osso, que revelou quem Deus é e o seu coração, para que eu e você hoje pudéssemos acessar esse lugar de intimidade com Deus, a ponto de falar assim: Deus, eu não desejo a tua bênção, mas eu quero a tua presença. E quando você tem a presença de Deus, quando você ama a presença de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo mais, amado. Tudo mais. Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo existe por causa dele e para ele. Eu e você precisamos
desejar aquilo que Deus deseja. O que Deus deseja? Ser íntimos nosso. Ele descia todo dia no jardim para estar com Adão. Olha que Deus fala, né? Em Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa palavra cultivar, cuidar e cultivar tem algo muito poderoso. Quando você olha para isso, significa assim: Adão, cuide do lugar aonde todos os dias eu vou estar presente. E eu pergunto para você, você tem cuidado do seu coração? Ele tem sido um jardim preparado para que o seu Deus venha todos os dias e te visite? Quando eu era um pouco mais novo, eu fechava meus olhos e eu via o meu coração de uma forma muito bacana. Eu via ele assim, como se fosse um jardim, e eu via no fundo um trono, e eu via, tinha um tapete, e daí eu via flores, e às vezes quando eu estava mal e olhava eu fechava os olhos e lembrava dessa visão que eu tinha do meu coração, eu via aquele lugar tipo com muito mato e aquele trono vazio. Aquele lugar onde eu queria que Deus estivesse, estava abandonado. E quando eu me levantava, começava a buscar Deus e eu me sentia bem, eu fechava os olhos e eu via aquele lugar lindo, e eu via preparado para Jesus vir. De tudo que você deve guardar, guarde seu coração. Guarde para Deus. Amados, invista em conhecer mais o coração do seu Deus, em estar na presença dEle, em desejar a presença dEle. Davi, de forma muito poderosa, ele fala assim: um dia na sua casa vale mais do que 1000 outras em outro lugar. Davi amava a presença de Deus. Davi desejava a presença de Deus. Ele era extravagante porque ele tinha Deus num lugar tão poderoso no seu coração como amigo íntimo. Assim eu e você devemos ter. Cultive, guarde seu coração. Pega Gênesis 2:15 e fala: Senhor, eu quero cultivar para que o Senhor venha visitar todos os dias, porque eu sei, Senhor, que para mim chegar nesse lugar onde eu não me deslumbre com as bênçãos mais do que o Senhor, eu e você, Senhor, precisamos ter algo muito profundo, e eu quero, porque eu sei que o Senhor quer. A Bíblia nos mostra um Deus de forma poderosa e desejosa a todo tempo, buscando nos alcançar com mãos poderosas. Gaste tempo em intercessão, gaste tempo lendo a palavra, gaste tempo meditando e gaste tempo falando com seu amigo. Entre nesse lugar. Busque e enxergue o quão grandioso é o nosso Deus. O quanto Ele nos ama. Por que eu falo isso? Porque, amados, nós, cheios dessa presença, nós poderemos conduzir outras pessoas como Moisés conduziu. Nós precisamos olhar para Moisés como nossas vidas. Deus fez uma proposta que é difícil. Olha o que Deus falou: eu vou iniciar algo novo através de você, Moisés. Vamos? Moisés estava tão ligado ao coração de Deus, e ele sabia que não era o que Deus queria. Deus fez essa pergunta sabendo o coração de Moisés, porque Moisés sabia o coração de Deus, os desejos de Deus. Conheça o coração de Deus. Como eu vou conhecer? Cultivando a intimidade, guardando a intimidade. Às vezes nós temos que nos prostrar e dizer assim: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo e eu preciso de ti. Às vezes nossas palavras têm que ser pequenas e constantes, até aquilo entrar e acender uma chama no seu coração. Para que as palavras que vêm automática cessem e comecem a vir as palavras que vêm de um lugar de intimidade, de suspiro.
O quanto você suspira por esse Deus. Tem pessoas suspirando por um carro novo. Tem pessoas suspirando por uma casa nova. Tem pessoas suspirando por um iPhone novo. Tem pessoas suspirando por um emprego novo. Nós precisamos suspirar por aquele que está contido todo o poder, toda a glória. E é a razão do meu e do seu existir. Jesus era Deus. E Ele andava como Deus aqui na terra, mesmo sendo homem. E mesmo assim, todas as noites, às madrugadas, Ele estava com Deus. Ele desejava a presença do Pai. Porque era o que Ele mais precisava para continuar andando aqui. Eu e você precisamos da presença do Pai mais do que tudo. Cultive com temor, cultive com amor a presença de Deus. Invista tempo na presença de Deus. Compartilhe o seu coração, os seus desejos, seus anseios, a sua intimidade com Deus. Fale do seu amor para Ele. Clame a Deus. Deus, eu quero queimar de paixão por Ti. Eu quero queimar de amor por Ti, Senhor. Todos os dias da minha vida, Senhor. Pedro vive uma mesma experiência que Moisés. Jesus começa a ministrar para uma multidão de discípulos e as palavras que ele declararia são palavras fortes e elas vêm confrontar aquela multidão. E toda aquela multidão vai embora, ficam os 12 discípulos e Jesus vira para eles e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir. Pode ir. E Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Pedro, um homem com tantas deficiências como todos nós, traz uma palavra tão poderosa assim como Moisés. Porque lá no fundo, no coração dele, ele sabia que não existia outro lugar melhor do que na presença de Deus. Amados, eu e você precisamos crer nisso. Eu falo porque parece tão claro esse lugar em nossos corações às vezes, né? Às vezes parece que eu e você temos um porto tão seguro que nós estamos nesse lugar. Mas eu quero que você olhe, você tem cultivado o temor do Senhor, você tem cultivado a intimidade. Se você não tem, amados, é perigoso que você esteja num terreno, ou como a palavra fala, construindo sua casa na areia. Ela vai desmoronar. Eu e você precisamos estar num lugar de intimidade, de certeza. Para que esse leão que está dentro de nós venha rugir poderosamente, declarando quem Deus é. Você tem que ser o primeiro a defender o nosso Deus. Você tem que ser o primeiro a falar do nosso Deus em qualquer ambiente. Por quê? Porque você está cheio dele. Porque Ele é o seu amigo. Porque Ele é aquele que todos os dias você ouve, que você se coloca para ser tocado, para ouvir, para falar com Ele, para ler sobre Ele, para colocar o seu coração, o seu sonho diante dEle. É Ele que você sempre procura. Amados, eu e você precisamos carregar claro em nossos corações a identidade de Cristo pela intimidade. E essa marca, entenda só, o selo, quem coloca em você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita numa casa e num lugar onde há intimidade. Tem muitas pessoas mandando confeccionar selos. Tem muitas pessoas tatuando selos. Tem muitas pessoas comprando uma faixa como se fosse um selo. Ela não é autêntica.
Porque o selo que vem, o verdadeiro selo, que nos traz a certeza dessa intimidade, dessa comunhão com Deus, desse temor com Deus, é o selo do Espírito Santo. E isso só acontece na intimidade. Deseje a intimidade, cultive o temor a Deus, meditando na palavra do Senhor todos os dias, ouvindo o Senhor todo dia e falando com Ele todos os dias, com o coração aberto. Nós temos que interceder pelos outros, nós temos que trazer nossas petições a Deus, mas mais que isso, nós precisamos trazer o nosso coração a Deus e deixar que isso transborde abundantemente. E o fruto disso está lá em Salmos 1, e eu queria ler isso para a gente poder encerrar. Salmo 1. Louvado seja teu nome, Pai, bendito teu santo nome, Deus. Glorioso tu és, Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E olha o que essa intimidade nos causa, amado. E esse será como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. O lugar de intimidade é esse. Ele vai nos conduzir a ser uma árvore, olha que coisa linda, à beira de águas correntes, que dá seu fruto na estação certa, que as suas folhas sempre estão verdes. Amados, uma árvore frutífera vai alimentar muita gente que está faminta, que está desesperada por um alimento verdadeiro e único. Se achega a esse lugar. Olha, Deus me dê um coração igual ao de Moisés, né? A gente fala um coração igual de Davi, né? Um coração igual de Moisés. Que tenha a humildade de não querer algo para si mesmo. E também não abrir mão do Deus Todo-Poderoso em troca da sua bênção. Muitas pessoas estão correndo atrás das bênçãos. E eu quero aqui encerrar com uma oração, clamando e orando para que nossos corações sejam guardados em Deus, em intimidade. Que o Espírito Santo nos ajude a cultivar e a cuidar do nosso coração, deixar ele bonitinho para todos os dias Deus vir, através do seu Santo Espírito, ali nos visitar com palavras, com renovo, com alegria, com a força, para que nós possamos ser essa árvore robusta, linda, plantada junto a águas correntes, dando muito fruto. E tudo que você vai fazer, você vai prosperar. Amados, é uma promessa viva e eficaz. E eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida.